Pois é, pessoal, a Assembleia Estadual aqui do Rio de Janeiro aprovou o Dia do Humor e mais, botou uma cláusula nessa lei que proíbe o mau humor, hein? Vamos entender esse assunto que é de importância extrema. Essa notícia foi sugerida por Robson Davi, Eu Invento o Nome das Operações da PF e impressora do Ciro Gomes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a lei foi proposta pelo deputado André Ceciliano, do PT do Rio. Quem não sabe quem é esse cara? É o cara que, lembra naquela lista das rachadinhas, que o Flávio Bolsonaro aparecia lá no finalzinho, na rabeira da lista, tinha a suspeita de em torno de 2 milhões de rachadinha, não sei o que lá. Esse cara tinha 54 milhões em rachadinha, era o campeão da LERJ em rachadinha. Não é surpresa nenhuma, em todas as câmaras municipais e estaduais do Rio de Janeiro, do Brasil todo, tem esse negócio de rachadinha, a verdade é essa, todos eles fazem isso. Não é nem crime, como a gente já falou em outros casos, não tem isso tipificado no Código Penal. Tem jurista que acha que pode encaixar nisso, que pode encaixar naquilo, que pode encaixar naquilo outro, mas tudo tese jurídica. Jurisprudência de fato, tipificação de fato, não tem. Até porque, do meu ponto de vista, se todo mundo está fazendo a coisa de forma voluntária, que problema tem afinal, né? Ah, mas é dinheiro do Estado, é dinheiro que foi roubado das pessoas. Meu amigo, depois que o dinheiro foi roubado de você, acabou, não tem mais essa não. O dinheiro já foi roubado de você, acabou, né? Mas vamos falar da lei. Então, o André Ceciliano, querendo fazer alguma coisa de diferente, fez uma lei que simplesmente não tem lógica nenhuma, mas, enfim, né? É a Lei 9.440, de 25 de outubro de 2021. Fica instituído no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Humor, a ser comemorado no dia 30 de outubro. Olha, é hoje? Não, é amanhã. A data é uma homenagem ao nascimento do Paulo Gustavo, um humorista que imortalizou a frase "rir é um ato de resistência". E aí ele inclui na Lei Estadual 5.645, que é a lei que diz os feriados do Rio de Janeiro, ele inclui mais um item lá que é o Dia do Humor, Dia Estadual do Humor, né? E aí ele coloca aqui o seguinte, que no Dia Estadual do Humor ou na data comemorativa mais próxima do dia 30 de outubro, a Assembleia Legislativa vai fazer uma sessão solene em homenagem aos artistas que vivem do humor, relembrando a memória de Paulo Gustavo. Olha que coisa. E aqui vem a parte, a cereja do bolo. Fica banido o mau humor a partir da publicação da presente lei, especialmente na data que trata o artigo 1º, né? Então não pode mais ter mau humor no Rio de Janeiro, né? Lógico, é o cúmulo do juspositivismo pentadimensional, né? O cara acha que escrever no papel as coisas vão acontecer de verdade. A gente sabe que foi uma brincadeira dele, ele colocou aquilo ali meio que, né? Não vai dizer, fazer uma coisa bacaninha e coisa e tal, para um pouco de humor na própria lei e coisa e tal. Mas enfim, agora me pergunta, eu gostei dessa lei ou não gostei dessa lei? Eu vou dizer para vocês, eu gostei dessa lei. Esse é o tipo de lei bom. Lei boa que o pessoal da Assembleia Legislativa faz é isso. É dar medalha para alguém, é instituir dia de não sei o que lá, é mudar nome de rua, é coisas que não afetam a vida de ninguém. Isso aqui não afeta a vida de ninguém, não vai mudar nada. E aí você pensa, eles gastaram um tempo enorme preparando essa lei, votando essa lei, não sei o que lá, ótimo, excelente. Ao invés disso, se não tivessem feito essa lei, eles estariam fazendo outras leis que, quando eles querem ajudar a população, aí é que eles fazem merda. Quando eles resolvem fazer, não, vamos fazer uma lei que realmente importa, que realmente faz diferença à população. Aí, meu amigo, ó, você toma no cu, você se ferra, porque toda vez que esses caras tentam fazer alguma coisa positiva, eles ferram mais a população. Então, eu acho que esse negócio de Câmara de Vereador, Assembleia Estadual, só devia fazer lei desse tipo, dando título de cidadão honorário para não sei quem, mudando nome de rua, dando dia de não sei o que lá sem ser feriado. Enfim, é isso daí. Esse é o tipo bom de lei que é aprovado nas câmaras legislativas do Brasil, inclusive na Assembleia Nacional, inclusive no Congresso. Qualquer outra lei diferente disso, leis que eles resolvem realmente fazer alguma coisa, tipicamente, meu amigo, só ferra todo mundo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se
Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a mudança de nome do Facebook, hein? Decidiram o nome novo, vai ser Meta. Essa notícia foi sugerida por Rei Voluntário do Ancapistão. Escutem Cajá Gogô, por favor. Babu, comunista de iPhone do Ancapistão, desertor de Cuba no barco de garrafa PET. Bolsoneca do Adrena e eu, presidente do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse assunto eu já falei algumas vezes por aqui, falei lá no meu outro canal, no Safe Source também, fiz um vídeo no Visão Libertária explicando o que é o metaverso e coisa e tal, mas é um assunto bastante interessante, então eu vou falar aqui também porque eu não quero que ninguém perca essa informação, que eu acho que é uma informação muito importante, tá? Pois bem, o Facebook, a empresa mãe do Facebook, mudou de nome, né? O Facebook hoje em dia é dono do Facebook, o site Facebook mesmo, do WhatsApp, do Instagram e mais uma série de coisas, né? Essa empresa mãe, que é dona dessas empresas todas, ela mudou de nome para Meta. E o Facebook vai continuar com o nome Facebook, o site vai continuar com o nome Facebook, mas a empresa que é dona do Facebook agora se chama Meta. Não tem nenhuma grande surpresa aí. É uma coisa que evita também confusão, porque você falava Facebook, você não sabe se está falando sobre a empresa mãe ou se está falando sobre o site Facebook em si. É o mesmo movimento que fez o Google há um tempo atrás, né? O Google também é dono de um monte de coisa. Em determinado momento, eles separaram, então existe hoje o Google, que é o Google mesmo, e tem a empresa mãe, que é chamada Alphabet, que é dona do Google, do YouTube, de não sei mais o que lá, né? Então, no final das contas, essa foi a ideia, aí botar o nome na empresa mãe para não confundir, né, com as empresas filhas, digamos assim, né? Agora, a questão toda aqui é a seguinte, tem outros fatores aí também, né? O Facebook, com todo esse ataque de políticos e coisa e tal, acabou gerando uma certa resistência, ficando com um nome meio ruim. Então, justamente, mudar o nome da empresa também tem por objetivo, não deixa de ser, você dar uma aliviada nessa barra, né? Ou seja, está falando do site Facebook, não é da empresa como um todo, embora a empresa seja basicamente a mesma coisa no final das contas, né? O Facebook ainda é o grande carro-chefe da Meta, né? Da nova empresa chamada Meta, né? O nome Meta foi evidentemente inspirado na grande estocadora de vento e a grande adoradora da mandioca Dilma Rousseff, né? Vocês lembram a famosa frase dessa grande pensadora, né? Nós não vamos fazer uma meta, não vamos deixar a meta em aberto. E quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Tem tanta coisa errada nessa frase que não dá nem para explicar. É melhor deixar do jeito que tá mesmo, entendeu? E aí temos a meta agora do Facebook, né? Olha só eles trocando de placa aqui, ó. Mudou de nome. Pois bem, agora, por que Meta? Né? Tem um outro motivo por trás disso, né? Que é justamente o investimento do Facebook no metaverso. Eles planejam fazer o metaverso ser a grande próxima coisa da internet. Já virou uma buzzword que está todo mundo correndo atrás, embora tenha muita coisa errada por aí. Eu estou vendo um monte de gente associando NFT com metaverso, com não sei o que lá. Sabe o que começa a acontecer nessa situação? Quando tem uma buzzword muito forte na área de informática, muita gente começa a querer pegar carona naquilo, entendeu? Entrar naquilo ali e começa a querer associar com isso daí, né? Então, toma cuidado com essas limitações. Na verdade, a ideia do metaverso é justamente você ter um mundo... cadê? Eu tenho aqui uma experiência aqui. Isso aqui é um protótipo do metaverso Horizon do Facebook. Não está aberto ao público ainda, está em fase beta. Eu já tentei obter um acesso beta lá, não consegui ainda. Estão dando esse acesso para algumas pessoas, mas em algum momento eles vão liberar esse acesso global, né? Então vamos tocar para vocês aqui como é que seria esse troço. Vou tocar sem som. E vou explicando mais ou menos qual que é a ideia. Você usa um óculos de realidade virtual, você bota o óculos e você acaba entrando num universo como esse daí, né? As pessoas não têm pernas por algum motivo que eu não sei explicar, mas o fato é que, de fato, quando você usa o óculos, as suas pernas ficam meio inúteis, porque você acaba tendo que controlar tudo com as mãos, né? Porque não tem controle para o pé, não tem manopla para o pé.
Pelo menos por enquanto não tem, né? Talvez no futuro a gente chegue no Ready Player One, vocês devem ter visto esse filme, em que eles tinham uma espécie de joystick no pé que você vai andando para qualquer direção, mas enfim, por enquanto você só tem o controle com as mãos e isso funciona muito bem. Eles esperam fazer uma coisa nova com isso daí. E como eu falei, a grande expectativa deles, tá? Eu não sei se isso vai dar certo não, tá? A grande expectativa deles é que justamente a rede social, como ela é hoje, tem dado muito errado, tem dado problemas, né? As pessoas acabam fazendo coisas extremistas e coisa e tal, discurso de ódio e coisa e tal. Por quê? Porque eles entendem que a comunicação via texto só é uma comunicação que é imperfeita. Na comunicação presencial com as outras pessoas parecendo estar ali presentemente, você acabaria tendo uma certa uma polidez maior, teria um autocontrole maior e acabaria tendo uma rede social que é mais, digamos, mais amigável, né? Então o Facebook ele tem perdido muitos usuários, principalmente entre jovens. O pessoal tem saído do Facebook, que se tornou uma rede muito politizada, né? As pessoas falam muito de política, e inclusive com essa censura toda, você gerou um problema, né? As pessoas começaram a falar de política, veio a censura, proibiu as pessoas de falar de política. Então, para mim, sinceramente, o Facebook, eu entro lá de vez em quando para olhar alguma coisa, botar meus vídeos lá, mas eu sinceramente não uso mais o Facebook há muito tempo. E no final das contas é isso aí, muita gente abandonou o Facebook realmente em função de outras redes sociais. A expectativa deles é que com o metaverso isso retorne, né? Esses aparelhos hoje em dia ainda são relativamente caros, ainda são meio difíceis de usar e coisa e tal, mas já tem modelos muito mais simples, baseados no celular. Você bota um celular com uma lente, um negócio próprio aqui e já funciona muito bem. Então realmente é uma coisa bem interessante isso daí. Se vai dar certo ou não vai dar certo, eu não sei. Mas que tem muita gente apostando nesse troço, tem. E, lógico, vamos ver como é que isso vai ficar com relação à liberdade de expressão, né? Porque isso pode realmente ser uma coisa complicada nesse sentido. Eu falei mais sobre isso no meu vídeo lá no Visão Libertária, eu vou deixar o link dele aqui para vocês entenderem um pouco mais como é que funciona esse troço lá. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar do Alan dos Santos, que abriu o endereço Bitcoin para receber doações em Bitcoin lá nos Estados Unidos, hein? Olha que coisa curiosa essa história, hein? Essa notícia foi sugerida por Gran Torino, Sinistro do STF, Gilete Amolado. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É curioso que eu falo para vocês, eu sempre disse isso, a gente vai chegar no ancapistão não porque as pessoas vão concordar com a ética libertária, vão achar que libertarianismo é o máximo, que não, temos que virar todo mundo ancap mesmo. Não espero que isso aconteça. A maior parte das pessoas tem aquela ilusão de que vai viver às custas do Estado, quando na verdade é o Estado que vive às custas de todo mundo. Então a verdade é essa, não espero que o pessoal de esquerda vire libertário, nem que o pessoal de direita vire libertário. O que eu acho que vai acontecer é que cada vez mais eles vão adotar mecanismos libertários, vão acabar se colocando cada vez mais na mão do mercado e com isso vão acabar se tornando libertários na prática. Vai ser impossível mudar a opinião deles, mas mudar a forma de agir, não. E eles estão fazendo isso cada vez com mais frequência, né? Pois bem, o que aconteceu, né? O Alan dos Santos, vocês sabem, ele foi numa decisão absolutamente injusta do Alexandre de Moraes, aliás, uma decisão que tem vários problemas jurídicos absurdos ali, e justamente você começa a ver aquele negócio que eu falo para vocês, que é o problema de você ter um órgão que não tem ninguém para controlar aquele órgão, né? O STF hoje em dia, ninguém controla o STF,
Então, por exemplo, no pedido da polícia pela prisão do Alan dos Santos, não havia nenhum pedido de confisco de bens, não havia pedido de exclusão de rede social. O ministro Alexandre de Moraes deu tudo isso de ofício. Para quem entende direito, sabe que isso não pode ser feito. A prestação jurisprudencial, a prestação de justiça, ela deve ser passiva. Ela deve aceitar ou não o que está sendo pedido, mas jamais inventar coisas novas, incluir coisas novas na decisão. Isso é um absurdo completo, essa decisão do Alexandre de Moraes de ter mandado prender o Alan dos Santos. Isso já era um absurdo, e principalmente cortar toda a forma de financiamento dele. Repara como é que esse pessoal tá, eles não sabem o que fazer, porque eles entendem que existe uma crítica muito grande contra o STF, e eles julgam que isso é fruto de uma organização, de uma coisa organizada contra eles. Eles não percebem que não é nada disso, e ao contrário, quanto mais eles se mexem nisso, quanto mais eles agridem essas pessoas que são contra o STF, achando que estão brigando contra uma organização, mais essas pessoas se viram contra o STF. A situação deles piora. Mas bom, mas isso daí é outra história, eu falei outro vídeo sobre isso, o quão absurdo que é essa decisão do STF, não é isso que eu quero falar aqui agora. O que eu quero falar é o seguinte: o Terça Livre fechou, vocês sabem, né? Encerrou as portas, não tinha como pagar os funcionários, o STF tirou todas as fontes de renda dele, o YouTube, canais de doação, apoio, tudo foi tirado deles, inclusive as contas correntes deles estão bloqueadas, ou seja, nem depositar na conta do Alan dos Santos o dinheiro fica bloqueado, então no final das contas acabou o Terça Livre, né? O Alan dos Santos está nos Estados Unidos e ele chegou a montar uma coisa de apoio para ele lá nos Estados Unidos, um GoFundMe, né? Mas isso também, rapidamente, o pessoal aqui do Sleeping Giants foi atrás disso e bloqueou a GoFundMe, né? Eles tentaram fazer uma... Eu acho que não está aqui, não sei se está aqui, mas está numa outra reportagem também. Eles tentaram bloquear o GoFundMe do Alan dos Santos e conseguiram. O GoFundMe obedeceu e bloqueou o endereço dele lá, né? Repara, como o próprio Sleeping Giants é um mecanismo libertário. Já falei para vocês, esse negócio de boicote, de você pedir para boicotar, é um mecanismo libertário, porque, veja, eles não estão usando a força do Estado em momento algum. Eles estão ligando para as empresas, estão pressionando as empresas para fazer isso. Acontece, eu concordo com vocês, eu concordo com muita gente que fala que isso é um exagero, que as empresas estão vítimas, são cúmplices desse tipo de ligação. E é fato isso, a maior parte do pessoal que segue o Sleeping Giants é um monte de jovem que não tem nada o que fazer o dia inteiro, daí pode se dar ao luxo de ficar ligando, mandando e-mail para empresas, incomodando as empresas, e pior, não são nem pessoas que seriam clientes dessas empresas em princípio, mas as empresas sentem essa pressão e acabam cedendo a esses pedidos, né? No final das contas, isso não vai mudar rapidamente, mas isso vai mudar com o tempo. Porque eu já expliquei para vocês, esse mecanismo do Sleeping Giants é economicamente inviável no tempo. Ele funciona durante um período, durante um tempo, até o pessoal começar a perceber que, ao mesmo tempo que você agrada essa turma que não é seu cliente na verdade, você está desagradando algumas pessoas que podem ser seus clientes de verdade. E no final das contas, as empresas que fazem esse tipo de coisa acabam perdendo o mercado e abrindo espaço para concorrentes que não cedem a essa pressão dessas empresas, né? A gente já tem casos disso, já tem uma série de situações em que você justamente tem essa visão de... sempre que uma empresa se recusa a atender um determinado grupo da sociedade, o que ela está fazendo, ela está abrindo espaço para concorrente atender aquele grupo e, eventualmente, se esse grupo for significativo, ela pode perder muito dinheiro nessa brincadeira. A tendência é o mercado entender como isso funciona em bem pouco tempo e parar com essa besteira. Mas o mecanismo em si é perfeitamente libertário. Repara, ninguém está forçando as empresas a fazer nada, não é uma ordem legal para isso, ninguém está obrigando ninguém a nada, a empresa está tomando a decisão de forma correta, a empresa tem o direito de encerrar contrato com quem quer que ela seja, com quem quer que seja, então não tem nada de errado no mecanismo do Sleeping Giants, né? O que está errado, a decisão do Alexandre de Moraes está errada. Ali ele está usando a força estatal, está usando uma força totalmente legítima para fazer alguma coisa. Repara, a esquerda, no passado, teria usado esse tipo de força direto. Era tudo que ela tinha, era o Estado. Agora ela está buscando uma solução libertária. É uma solução que ela vê como mais ágil, como mais rápida, como tão eficaz quanto, ou até mais eficaz, para conter as outras pessoas. Eu acho isso lindo. Porque é o que eu falo, eu não espero que a esquerda mude de ideia, eles vão continuar sendo esquerdistas. Porém, eles começam a usar meios libertários. E cada vez mais o pessoal da direita vai respondendo com meios libertários também.
E a tendência é que as coisas comecem a funcionar de ambos os lados, ou seja, daqui a pouco, já existe, na verdade, grupos de ataque do lado do pessoal da direita para atacar marcas também. Ainda não tem o mesmo sucesso pelo motivo simples de que eles não têm acesso a uma grande quantidade de jovens à toa, sem fazer nada, que ficam à toa podendo ligar para essas empresas e fazer esse tipo de coisa, né? É um problema, é uma desigualdade que existe aí entre a direita e a esquerda, não tenha dúvida. Mas, como eu falei, é irrelevante isso de qualquer forma, né? E da mesma forma, a direita também começa a se valer de medidas de meios libertários, porque é o que sobra. Se ficar dependendo de governo, não vai ter nunca chance, né? E aí, repara o que está acontecendo aqui. O Alan dos Santos nunca foi um fã de Bitcoin, nunca gostou de Bitcoin, ele não é libertário, ele é conservador. Inclusive, eu falo para vocês sempre isso, eu não concordo com a maior parte das ideias do Alan dos Santos, acho um absurdo calarem ele, acho um absurdo proibirem ele de falar, de ter o jornal dele, mas eu não concordo com uma parte das ideias deles, o erro é esse, né? E ele não é um libertário, ele nunca se preocupou em agorismo, em criptomoedas, Bitcoin, esse tipo de coisa, mas repara, ele acabou chegando exatamente onde a gente diz. No momento que o pessoal começa a usar força contra você, começa a usar métodos libertários contra você, são métodos muito mais fortes do que usar o governo, a única maneira de você responder é usar também métodos libertários para evitar esse tipo de coisa. E são perfeitamente razoáveis, né? O Gabi já funciona há década quase, década não, né? Mas já há uns 4, 5 anos sem usar nenhuma conta no banco, ele não consegue abrir conta no banco. A pressão contra o Gabi lá nos Estados Unidos foi tão forte que ele não consegue abrir conta em banco. No entanto, ele funciona perfeitamente esse tempo todo, aceitando pagamentos em Bitcoin, aceitando doações em Bitcoin, comprando coisas com Bitcoin, pronto, eles acabam adotando um mecanismo libertário também, que é justamente o mecanismo de se livrar do Estado, de se refugiar em criptomoedas. E olha só, o Sleeping Giant está chateadão aqui, ó. O Alan dos Santos está desesperado e agora usa o Bitcoin para ganhar em dólar enquanto burla a decisão do STF. Nos últimos dias, o Alan perdeu diversas campanhas de arrecadação online e agora usa Bitcoin para ganhar dinheiro enquanto está nos Estados Unidos de maneira irregular e foragido da PF. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é justamente, é lógico que ele não ia deixar de aproveitar a decisão estatal favorável a ele, né, do STF, mas o que ele está dizendo é justamente isso, é um absurdo, né? E aí tem nego brincando aqui embaixo, isso é brincadeira, né? Os donos do Bitcoin têm que bloquear a conta dele. Tinha outros fazendo brincadeira aqui também. Eu imagino que seja brincadeira isso, né? Não é possível que o cara ache realmente que é isso daí, né? Liga para esse tal de senhor blockchain, bloqueia a conta dele. Ouvi dizer que o dono do Bitcoin está preso, tinha uma empresa em Cabo Frio. Bloqueia a conta dele lá. Gente, tá na cara que o cara fez aqui de brincadeira, né? Tá evidente que todo mundo sabe que o Bitcoin não tem como bloquear. A menos que seja um tiozão, daqueles juízes velhos que tem aí nas comarcas brasileiras aí, que não sabe porra nenhuma de Bitcoin mesmo. A gente já falou aqui de decisão de o pessoal mandando carta rogatória para o site bitcoin.com para fornecer os endereços, fornecer a quantidade de Bitcoin. Caraca, como assim, cara? Realmente é uma coisa que esse pessoal... Tem muita gente que não sabe ainda, mas esse pessoal aqui da internet, tá todo mundo esperto, eles sabem que não tem como bloquear o Bitcoin, né? Eles estão vendo a coisa como sendo um desespero, coisa e tal, recorrendo a isso e coisa e tal. E essa atuação do Alan dos Santos pode ser mesmo um desespero. Ele não é um cara de criptomoedas, não é um cara agorista, não é um cara de Bitcoin, não é um cara dessa turma. Porém, ele está sendo forçado a isso pela ação do próprio Sleeping Giants. Tanto pela ação da justiça quanto pela ação de bloqueio, né? Que eles bloquearam lá o GoFundMe dele lá nos Estados Unidos. E aí o que acontece nesse caso, né? Você começa a ter justamente a única arma que você consegue usar contra alguém que usa uma arma libertária contra você é outra arma libertária. E tá aí o Alan dos Santos criando o endereço dele de Bitcoin. Não tá com grandes coisas aqui até o momento, tem 183 dólares aqui. Ele botou no Telegram dele apenas o QR Code, né? Ele não botou o endereço completo. Talvez por falta de conhecimento, tá aprendendo a usar mesmo. Se tivesse botado o endereço completo, seria mais fácil para doar para ele do que pelo QR Code. Mas de qualquer forma, eu identifiquei o endereço que tem naquele QR Code, é esse endereço aqui. Eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo, para quem quiser doar lá pro cara. Então, aqui tem o valor aqui, tá, não tem grandes coisas, 183 dólares, quase 200 dólares, dá o que, uns R$1.000. Não é muita coisa, mas se você considerar que ele fez isso ontem, ó, foi ontem às 6 da tarde, né? Alguma coisa ele já recebeu, né?
Agora, tem um problema nessa história toda que eu falo sempre, né? O pessoal que está aprendendo a usar Bitcoin vai ter um processo de aprendizado aí. Por quê? Se ele tivesse um nodo Bitcoin, seria absolutamente irresistível, não teria como alguém bloquear esse nodo. Porém, ele usou essa carteira, Wallet of Satoshi. Então, ele está usando essa carteira Wallet of Satoshi, que legal, tem o endereço dele ali, funciona direitinho. Eu confesso que eu não conheço isso daí, é uma carteirazinha para tanto o Lightning quanto o blockchain do Bitcoin. Então, assim, em princípio, ok, mas qual que é o risco que você corre aqui, né? O risco que você corre é justamente o pessoal do Sleeping Giants entrar em contato com essa carteira e tentar banir ele da carteira, né? O Alan dos Santos deveria ser mais esperto com isso e aprender a instalar um full node Bitcoin e fazer os endereços do nada, porque daí não tem como ninguém bloquear o endereço dele, ninguém fazer nada contra ele dessa forma. Eu espero que ele esteja fazendo isso, né? Porque se você reparar aqui, ó, no endereço, olha só, ele recebeu uma quantidade e já mandou uma quantidade. Talvez o que ele esteja fazendo? É porque esses últimos, esse valor maior que chegou recentemente aqui, ainda não está confirmado, ele não consegue ainda gastar esse dinheiro. Mas, no final das contas, ele pode estar fazendo exatamente isso. O que bate nessa carteira, ele manda para o full node dele. Se é isso, tá ótimo, tá excelente. Não tem como ninguém bloquear esse tipo de coisa. Ou se bloquearem, vão bloquear a carteira, mas não vão bloquear o nodo original dele. E daí o que ele pode fazer é simplesmente criar outra carteira em outro aplicativo. Tem zilhões de aplicativos por aí para se criar a carteira e receber esse negócio, né? De novo, eu não sei se essa Wallet of Satoshi seria capaz de fazer um negócio desse, né? De ceder a pressão do Sleeping Giants. É uma empresa de Bitcoin, e como toda empresa de Bitcoin, preza muito pela privacidade e justamente pela não interferência nas contas dos usuários, né? Mas nunca se sabe até onde esse pessoal pode chegar em termos de forçação de barra. Então, eu não sei se o Alan dos Santos vai ver esse vídeo, mas se ele ver, olha, Alan, o ideal seria você instalar um full node na sua máquina, é muito melhor. Ele tem também uma forma de assinatura aqui no site dele. Eu não sei como é que funciona isso, de que forma que ele está fazendo isso. Ele está fazendo uma coisa que é direto na conta dele lá americana também. E eu já aviso a ele que isso é um problema, porque, olha, tal como outras redes de direita lá nos Estados Unidos, esse pessoal do Sleeping Giants aqui do Brasil certamente vai entrar em contato com o Sleeping Giants americano, e é muito provável que acabem bloqueando conta corrente dele em banco, tá? O pessoal faz isso lá. Como eu falei para vocês, o Gabi não consegue nem, o cara do Gabi lá, o Andrew Torba, não consegue nem abrir conta em banco porque fizeram tanto isso com ele que ele não consegue. No entanto, ele continua, o Gabi está no ar, continua funcionando. Aliás, se você não me segue, segue a gente lá no gabi.com. O site está aí, justamente tudo funcionando com base em Bitcoin. Não tem nada usando dólar porque ele não consegue devido à pressão desse pessoal, né? Então é isso daí, gente. O caminho é esse que eu falo, não tem jeito. Vai todo mundo virar libertário, vai estar a esquerda defendendo governo gigante, mas dando tiro no próprio governo, porque cada vez mais usando coisas que o governo não pode, que minam a confiança do governo. Da mesma forma a direita, que não quer que acabe o governo, quer que o governo seja um estado mínimo, mas que cuide da moral, dos bons costumes e não sei o que lá, mas no final vai estar dinamitando o próprio governo, usando Bitcoin, esse tipo de coisa. É assim que a gente vai, é assim que nós vamos caminhar. Daqui a pouquinho a gente está chegando no Ancapistão. Uma observação importante também, né? Em tese, existe o risco para quem doa de ser rastreada a sua doação para o Alan dos Santos. Então existe aí um porém nesse ponto também. Se você pretende doar Bitcoin, lembre que o Alexandre Cabeça de Piroca está doido para pegar todo mundo nessa história, então tome cuidado com isso, doe de uma carteira que não tem uma ligação direta contigo. E isso foi outra coisa errada. O Wallet of Satoshi ele permite carteira da Lightning Network e do Bitcoin, e o Alan dos Santos ele colocou justamente a carteira do Bitcoin, que é a mais fácil de rastrear. Ele deveria ter colocado a carteira da Lightning, que fica mais fácil de mandar sem ter nenhum rastreamento, se conseguirem rastrear até você. Então fica a dica aí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade.
Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre uma lei que foi aprovada na Lesp ontem, que acaba com a meia entrada. Olha que coisa legal, isso é muito bacana, na verdade, porque como eu já falei, eu já fiz até vídeo sobre isso, falando como a meia entrada acaba atrapalhando todo o setor cultural, sem beneficiar ninguém no final das contas. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Juiz Estatista Dom Capistão, Papai Sonega, Peter Deixa Eu Te Depilar, Corobenic, Stanley Calderelli, Peter Invertido, Pica Sonsa Dom Capistão, Boderhome, Alexandre Cabeça Glande, Otaku Nem é Gente, Mamãe Mamei. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a lei foi de autoria do deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei. Ela estende o direito da meia entrada a toda a população de São Paulo. Isso é uma distinção muito importante, tá? Porque, na verdade, ele não está acabando com a meia entrada, ele está tornando a meia entrada universal. Ele está dizendo que a meia entrada agora vale para todo mundo. Isso é uma coisa muito legal, muito positiva, funciona muito bem e não contraria as outras leis que tem por aí, né? Aliás, essa ideia eu dei num vídeo meu mais antigo, né? Para quem conhece o meu canal, sabe que eu tenho um outro canal chamado Ancapsu Classic, que foram os primeiros vídeos que eu coloquei no YouTube e que depois deram origem tanto ao canal Visão Libertária quanto a esse canal Ancapsu, né? Então, nesse canal Ancapsu Classic, tem uns vídeos muito antigos meus que eu subi de novo no YouTube. Eu tive que tirar eles na época que eu tomei um strike, coisa e tal do YouTube. Eu tirei esses vídeos todos, depois subi de novo. Então, embora a data aqui esteja 6 de dezembro de 2020, na verdade eles são bem mais antigos, esses vídeos. E eu falava justamente disso, que existem uma série de leis no Brasil sobre meia entrada, são leis absurdas e um monte de coisa aqui, leis estaduais, municipais, federais, não sei o que lá, de forma que é impossível alguém fazer uma lei acabando com a meia entrada, não vai acabar nunca. A maneira de você resolver seria criando uma meia entrada universal, ou seja, você dizer que a meia entrada vale para todo mundo. Por quê? Porque isso não contraria as leis. Ah, o estudante tem direito à meia entrada? Continua tendo. Para menores de 21 anos tem direito à meia entrada? Continua tendo. Professores da rede pública têm direito? Tem direito também. Idosos acima de também têm direito. Então, no final das contas, você não tirou direito de ninguém, entendeu? Você deu direito para outras pessoas que não eram atendidas ainda, né? É lógico que esse truquezinho a imprensa logo caiu em cima, né? Foi lá, a Lesp aprova o fim da meia entrada em eventos culturais e esportivos. Pior, né? Aqui no G1 o pessoal tá falando que não, que foi um erro aprovar e o governo de São Paulo não vai sancionar, diz o presidente da Lesp, sobre o projeto que acaba com a meia entrada. Não acaba com a meia entrada, estende a meia entrada para todo mundo. Inclusive ele fala aqui que, olha só, tem uma lei federal. Tem sim uma lei federal, como eu falei para vocês, tem um monte de leis, inclusive a da Dilma, essa lei federal, que diz que tem que ter meia entrada para estudante maior de 65 anos. Beleza. A gente continua tendo meia entrada para estudante maior de 65 anos. A questão é que agora tem meia entrada do pessoal que está no meio do caminho também. Não mudou nada. Ou seja, aí o que eles estão querendo dizer justamente foi, na verdade, quando você garante a meia entrada para todo mundo, você não tem meia entrada na prática, né? Não, tem meia entrada na prática, todo mundo paga metade do valor, pronto. Essa ideia de você pagar metade do valor sempre foi uma idiotice. Eu expliquei nesse meu vídeo mais antigo, lá do Ancapsu Classic, né? Essa ideia surgiu lá nos Estados Unidos e na Europa, com os teatros, cinemas e museus querendo aproveitar os dias mais vazios, né? Você tem dias que o cinema não enche, então você dava meia entrada para estudante, na terça-feira, na quarta-feira, dias que estão mais vazios, o cinema e coisa e tal. O cinema vai estar lá mesmo, vai estar exibindo o filme de qualquer forma, então é melhor ter gente assistindo o filme, mesmo que por um preço mais barato, do que não, né? E nos outros dias, que são dias que já enchem o cinema normalmente, continuava normal, né? Aqui no Rio, por populismo, o pessoal resolveu fazer, não, meia entrada em todas as sessões, não tem mais esse negócio de só algumas sessões, não. Se é estudante, tem meia entrada em todas as sessões. Então, isso daí é uma violação, evidentemente, e na prática o que acontece? Como o cinema, a maior parte das pessoas que vai ao cinema são jovens, o que o cinema é obrigado a fazer? Ele não tem alternativa. O valor na meia entrada já é o valor da entrada na prática, ele não tem como mudar isso.
O que acaba acontecendo é que as pessoas que têm uma idade acima de 21 anos acabam pagando um valor, e não são estudantes, acabam pagando um valor mais alto. É óbvio que isso acontece, não tem lógica nenhuma. Nesse meu vídeo eu explico direitinho qual foi a história, como é que surgiu essa lei, quem foram os idiotas que inventaram isso e coisa e tal. E é pior do que isso, porque o que acontece? Como você tem a incerteza da bilheteria, eu falo isso lá no vídeo também, e aliás, diga-se de passagem, é o que fala o Arthur Duval aqui também. Será que o Arthur Duval viu meu vídeo? Pode ter sido, né? Então, ele fala aqui que o problema é a incerteza da bilheteria, né? O cara, quando vai fazer o cálculo do preço, ele tem que saber por quanto que ele vai receber no final das contas. Ele tem um monte de despesas ali, não tem jeito, é um negócio. Tem que dar lucro no final das contas, né? Tem que cobrir todos os custos e dar lucro. Não é uma instituição de caridade que vai prestar cinema a troco de não ter lucro, né? Não é isso. Então, no final das contas, isso gera uma incerteza na hora de calcular o preço, isso piora a situação toda. Ter um preço único seria o ideal. Já que você não pode, devido às leis federais, acabar com a meia entrada, você dá a meia entrada para todo mundo. Isso é o correto. E, aliás, é uma pena algumas revistas como a Oeste, por exemplo, que tem um viés mais liberal na economia, coisa e tal, falar, não, acaba com o fim. Não, não acaba com o fim. O correto é dizer isso aqui, ó, eles estendem o benefício da meia entrada para toda a população. Isso é o correto, a maneira correta de colocar essa lei, né? Inclusive, estou dizendo aqui que acha que vai ser vetada porque existe uma lei federal que regulamenta, o Estado não pode regulamentar. Não, mas o Estado pode dar benefícios além da lei federal. O que ele está fazendo é isso. Ele está dando benefício para outras pessoas, além daquelas pessoas que já são beneficiadas pela lei federal. Ou seja, não está mudando nada, o valor da entrada continua o mesmo, você não vai ter mudança de valor da entrada. O que acontece só agora é que todo mundo tem direito à meia entrada. Por que isso tem resistência? Por que o pessoal do PSOL, do PT, votou contra, né? Porque o grande negócio das entidades de estudantis, a Uni, a UBS e essas outras entidades, é fazer carteirinha de estudante. Isso é o grande negócio deles. Eles ganham um bocado de dinheiro. Cara, não é pouco dinheiro, não. Eles ganham um bocado de dinheiro, esse pessoal, que é todo gasto em mobilização, em protesto, não sei o que lá, em atividades políticas e, lógico, muita gente embolsando dinheiro também, né? Então, ou seja, essas entidades estudantis, que são tipicamente de esquerda, são contra, justamente porque elas estão perdendo essa fonte de renda, que é a emissão da carteirinha de estudante. No momento que todo mundo tem direito à meia entrada, você não precisa apresentar nenhum documento, não precisa apresentar a carteirinha de estudante, né? Então, é isso daí. Eu torço por essa lei passar. Parabéns ao Mamãe Falei, muito boa lei. Eu fico muito feliz que ele tenha abandonado a área de restrição de liberdade, de querer que as pessoas fiquem em casa, de querer proibir festa, esse tipo de coisa, e de atacar Bolsonaro, que ultimamente é só isso que ele tem feito, e tenha realmente botado a bunda para trabalhar e feito uma lei que vale a pena, que é justa, que é bacana, que é a favor da liberdade. E repara, agora ele vai sentir a dificuldade que Bolsonaro sente também. Vamos ver se vai passar isso aí pelo João Dória. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre os prospectos para a eleição de 2022, hein? Lula voltou a falar em ser cabo eleitoral. Olha o que eu estou dizendo, esse cara não vai ser candidato, hein? Vamos entender esse assunto, as últimas pesquisas que saíram e mais algumas novidades por aí. Essa notícia foi sugerida por Swap Capiberibe, eu sou Lolicon, prazo de 24 horas para Bolsonaro explicar, servidor público libertário, Peter Sexual do Bolsoverso, experiência de quase morte do Estado, imperador ancapistanês, Keishi e Rena é o melhor casal, açúcar azulado, Ancapsu, meu jornal nacional diário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei para vocês, o Lula tem um problema. Eles têm um problema
pelo seguinte, ele sabe que se ele entrar na disputa eleitoral ano que vem, ele vai sofrer muitas acusações de corrupção. Vai voltar à tona toda a história da corrupção no governo do PT, no governo do Lula, da Dilma, da Petrolão, Mensalão, aquela coisa toda vai ser jogada em cima dele. Então ele sabe que e não vai ser pouca coisa não, vai ser muito forte, porque a corrida eleitoral está cheia de candidato, um monte de gente no centrão, eu acho que nenhum deles tem chance, mas vai ter um monte de gente de candidato, e Bolsonaro do outro lado. Então não tem jeito, se ele for para a campanha, vai ser muita acusação de corrupção. E aí ele corre o risco grande de encerrar a carreira política dele de uma forma negativa, ele perder a eleição e ainda perder a eleição com acusação de corrupção. Não é brincadeira isso. Por outro lado, se ele simplesmente não se candidata agora, ele já foi presidente do Brasil por 2 mandatos, ele ainda tem uma aprovação grande ainda em muitos lugares, ele encerra a carreira política dele sem se queimar dessa forma tão grande assim. Por isso que eu acho, eu já falei várias vezes aqui, a maior chance que Lula tem de ganhar seria como vice-presidente, ou então como cabo eleitoral, como ele está falando já aqui. Ele disse de novo que eu tenho ponderado ao meu partido que só vou decidir em fevereiro ou março. Isso já mudou, ele tinha falado que ia decidir em janeiro de 2022 se seria candidato ou não, mudou para fevereiro ou março. E eu entendo o problema aqui. O problema é justamente que ele sabe que ele é um candidato fraco. Ele é um candidato que tem telhado de vidro. Quando chegar lá, meu amigo, a quantidade de coisa que vão tampar nele não está no gibi. Enquanto ele não tem eleição agora, não tem nada, o pessoal tá todo mundo criticando o Bolsonaro, ninguém falando nada dele, tá tranquilo. Ele continua aí com os itens dele, né? As pesquisas, você vê, elas já estão mudando alguma coisa, muito embora, vocês sabem, eu não levo a sério esses números de pesquisa. Não acredito que isso seja alguma coisa que você pode confiar. Mas o que as pesquisas estão dizendo aqui, pesquisas realizadas pelo Poder Data, houve uma queda de 10 votos percentuais entre Bolsonaro e Lula, ou seja, no segundo turno, né? Lula continua ganhando de Bolsonaro, mas antes ganhava de lavada, agora ganha com 10 pontos a menos. Ainda tem 15 pontos de vantagem, mas perdeu 10 pontos em coisa de um mês. E o que mudou nesse período? O que mudou nesse meio tempo para Lula perder tanta coisa assim? Eu digo para vocês o que foi. É o fim da pandemia. É aquilo que eu falei para vocês. A pandemia está acabando, está todo mundo voltando ao ritmo normal de vida e, no final das contas, essa preocupação mantinha muita gente segura por trás, desconfiada de Bolsonaro, com medo. Daqui até as eleições, a tendência é a coisa só melhorar, só ter menos casos ainda, ter menos mortes ainda, e essa coisa toda ficar no passado. E daí todo esse enorme espantalho que a oposição criou, tentando fazer um impeachment do Bolsonaro, CPI da Covid, genocídio, não sei o que lá, isso vai se desmanchar no ar, porque simplesmente, sem o medo, as pessoas pensando objetivamente, isso não parece essa coisa toda que o pessoal tenta incutir nas pessoas, né? Então, no final das contas, o que está acontecendo é isso. À medida que vai passando a pandemia, à medida que o tempo vai passando, a economia está melhorando e, sim, a inflação está grande, a gente sabe disso. Mas repara, mesmo com a inflação, o Bolsonaro aumentou a vantagem dele, ou seja, o Bolsonaro diminuiu a vantagem do Lula para ele, segundo essas pesquisas, né? E aquilo que eu falei também, tem um outro fator nesses números também. Como eu disse para vocês, as empresas se sentem muito confortáveis para mentir em pesquisas muito antes da eleição. Por quê? Porque não tem nenhuma chance daquele número ser realmente válido para alguma coisa. Eles sabem que uma pesquisa eleitoral agora não quer dizer nada. Na eleição mesmo, ano que vem, pode mudar tudo. É um ano de diferença. Quando vai chegando perto da eleição, os institutos de pesquisa já começam a se preocupar, eles já tem que mostrar números mais factíveis, porque senão fica muito ruim para eles, como tem ficado toda vez, né? Eles continuam tentando fazer política, volta e meia ainda aparecem uns números muito estranhos, erram muito feio, mas eles têm pelo menos a preocupação de não errar tanto assim para não ficar uma coisa constrangedora no final das contas, né? Então, há um ano das eleições, não tem nada. É agora o que está acontecendo? Esses dois fatores. A pandemia está acabando, isso está melhorando o voto no Bolsonaro e tirando o medo das pessoas. E, lógico, a gente está chegando mais perto, cada vez mais perto da eleição, então os institutos de pesquisa já têm que começar a convergir os dados para o resultado que vai acontecer de fato na eleição do ano que vem, né? Então, a gente já tem... Essa mesma pesquisa mostrou uma outra coisa muito curiosa, não sei se vai mostrar o gráfico aqui, mas que Bolsonaro ganha no Brasil inteiro, com exceção do Nordeste. Ou seja, toda essa diferença que você vê aqui
de não sei quantos pontos, que Lula está 15 pontos na frente de Bolsonaro, coisa e tal, é só o Nordeste, tá? Porque no resto do país todo, Bolsonaro ganha do Lula. É que ganha por pouco e no Nordeste perde por muito, segundo as pesquisas novamente. E lembra, no Nordeste você tem ainda uma influência muito maior do PT, não tenha dúvida, uma influência que está caindo, mas ainda é muito grande, e principalmente entre a elite socialista do Nordeste. O Nordeste ainda é dominado por uma elite política de esquerda, né? Embora o povo do Nordeste já esteja acordando para a vida, a elite política de lá ainda é assim. E não seria nada estranho considerar que esses institutos de pesquisa lá no Nordeste acabam sendo influenciados por essa situação, né? Bom, veja, no final das contas é o que eu falo. A chance do Lula na corrida de 2022 é zero. Se ele entrar como candidato, ele vai se queimar. E ele sabe disso, por isso que ele está querendo já pular fora dessa parada, né? Mas a esquerda só encontra ele como salvador da pátria. Olha o tipo de artigo que o nego fala. Lula pode ser o lastro para a economia deslanchar e desigualdade cair. Lula, lastro para a economia? Esse pessoal está viajando, tá vendo? Esse é o problema, eles estão totalmente descolados, eles estão lá na bolha deles, totalmente descolados da realidade. Olha aqui, ó, olha a frase do Lula: governo responsável não precisa de teto de gastos. Vai deslanchar a economia, ó. Maneiro, muito legal. Ó, e já tem coisa nova aqui, ó. O PT gastou 500 mil com jatinho nessa viagem de Lula ao Nordeste. De onde é que veio esse dinheiro? Onde é que esse pessoal está fazendo esse tipo de coisa? Já estão gastando por conta com Lula, uma viagem que não deu em nada, ele só conversou com um político, toda vez que tentou sair na população foi vaiado, foi xingado e coisa e tal, gastaram uma grana danada. E isso não é o pior, isso não é o pior. O pior vão ser as acusações fresquinhas de corrupção que vão vir do exterior. A Espanha aceitou extraditar o El Pollo, me corrigiram, meu espanhol, eu não sei falar espanhol, gente, aliás, eu mal falo português. El Pollo é acusado de drogas e coisa e tal, é um cara lá do regime do Maduro, que confessou no acordo de delação premiada dele que o Maduro deu dinheiro para o Lula, ajudou o Lula aqui no Brasil na campanha de 2002. Na verdade ele está aqui com o Maduro, mas é da época do Chaves, né? Enfim, e o El Pollo vai ser extraditado para os Estados Unidos e certamente, meu amigo, vai sair mais coisa disso ao longo do ano que vem. Podem aguardar que vai ter mais notícia disso, e isso vai lembrar ao pessoal quem é Lula, né? O que é o Foro de São Paulo, o que é Lula, o que é essa organização da esquerda que tenta tomar o poder a qualquer custo aqui na América Latina, né? E tem mais aqui, parece que a investigação do Odebrecht no México está revelando mais subornos. E lembra, essas investigações da Odebrecht, de coisa e tal, quem era o garoto propaganda do Odebrecht era o Lula. O Lula ia viajando para esses países todos, fazendo palestras, não sei o que lá, justamente para conseguir a articulação política e os contatos para fazer esses projetos da Odebrecht. Então, no final das contas, meu amigo, pode saber que vai ser pedreira para o Lula a eleição do ano que vem. Na verdade, assim, para o Bolsonaro, a melhor coisa do mundo seria Lula participar. Tá? A melhor coisa para o Bolsonaro é Lula. Porque ele sabe que os dois vão para o segundo turno, e no segundo turno é moleza acabar com Lula. Lula tem telhado de vidro, é mole acabar com ele. Então, enquanto o tema que é contrário a Bolsonaro, que é a questão da pandemia, tende a se acabar daqui para lá, tende a diminuir de importância, o tema de Lula, o tema da corrupção, tende a crescer cada vez mais, né? Lógico, eu não acredito que nenhum outro tenha chance, mesmo que Lula não participe, nenhum outro tem chance de conseguir fazer frente a Bolsonaro na eleição de 2022, mas o que acontece nesse caso é que cria-se um risco. Pode ser que algum deles se destaque e possa fazer algum efeito, possa aparecer como novidade na eleição. Então isso torna mais arriscado para o Bolsonaro. Não tenha dúvida, para Bolsonaro o melhor seria Lula ir para a eleição, mas eu estou dizendo para vocês, Lula não vai para a eleição. Então, isso daqui, e também tem a coluna do Globo aqui descobrindo o óbvio. Ah não, é muito cedo para considerar que Jair Bolsonaro já era em 2022. Eles estão falando como se Bolsonaro... Não, a popularidade está derretendo, não sei. Cara, esse pessoal está numa bolha. Eles não estão percebendo o problema que eles estão vendo aí, né? Enfim, aí o que ele fala aqui, em última análise, é que o fato de que os partidos estão disputando o Bolsonaro, PP, PL, um monte de partido disputando a tapa Bolsonaro para entrar,
mostra que o pessoal sabe que tem posição, que ele tem chance na eleição de 2022, porque, veja, esses partidos não são ideológicos. PP, PL, meu amigo, a gente sabe o que é PP, PL, é o Centrão, tá lá para fazer negócio mesmo, esse tipo de coisa. Não são ideológicos, eles não vão tomar decisão como, por exemplo, o pessoal da esquerda toma. O pessoal da esquerda acha que Lula é o bambambam, mas é por questão da ideologia. Os caras não conseguem tirar a ideologia do cérebro. Eles poderiam dizer que, não, o pessoal da direita pensa da mesma forma, acha que Bolsonaro vai ganhar porque está com a ideologia na cabeça, né? Mas esse pessoal do Centrão não está nem aí para ideologia. E se eles estão apostando em Bolsonaro, é porque eles sabem que na prática tem chance muito grande, né? Ela chega aqui no final até falar assim, ó, então isso quer dizer que as pesquisas estão erradas? Isso mostra que as pesquisas estão erradas? Sim, mostra que as pesquisas estão erradas. A gente sabe que o pessoal tem feito pesquisas internas deles lá, que são pesquisas pagas, que realmente têm valor, e que mostram que essas pesquisas aí são lorota. O que ela diz aqui não é que é muito cedo para considerar, não estão erradas, é que é aquilo que eu falei para vocês, pesquisa a um ano da eleição não quer dizer nada, por isso que as pesquisas, nego mente à vontade, coloca o número que quiser, né? A expectativa com a colocação de Lula como candidato nesse ano justamente foi feito para que aparecesse um anti-Bolsonaro. Eles precisavam disso porque eles queriam bater no Bolsonaro, era preciso ter um anti-Bolsonaro, nenhum dos outros estava colando como anti-Bolsonaro. No final das contas, botaram o Lula para fazer esse papel, mas eles sabem que o Lula não tem chance no final das contas, né? Então, continua o circozinho deles, eles continuam olhando só para o lado lá da bolhazinha deles, e veja, tá todo mundo em bolha, tá? Eu tô em bolha também, tá todo mundo em bolha, é importante ter isso em mente. Agora, veja, esse é o ponto, você não pode se iludir pela opinião da sua bolha. E essa é a fragilidade da esquerda. Eles não conseguem enxergar que eles estão numa bolha, e numa bolha é uma pequenininha. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o leilão do 5G, hein? Muito próximo a gente está de ter celulares 5G aqui no Brasil. Olha que coisa bacana, né? Foram 15 propostas entregues. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por líder da União dos Comedores de Gigantas, India Summer Ancap. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o leilão do 5G, vocês sabem, a gente já falou por aqui várias vezes, eu até fiz uma crítica ao 5G, porque na verdade o 5G ele realmente dá muito mais possibilidade de transmissão de dados, mas ele tem um problema que ele exige antenas muito mais próximas, isso significa que você vai ter muito mais áreas de sombra, muito mais problemas, e eu não sei quanto a vocês, mas eu me sinto muito bem atendido pelo 4G quando tem sinal. Quando tem sinal é tranquilo, 4G, tudo que eu preciso fazer no celular eu faço no 4G. O 5G vai ser melhor do que o 4G, mas o grande problema do 4G é justamente onde tem a sombra, onde tem um lugar que você não consegue conectar com a antena. E aí o 5G piora esse aspecto, que é justamente o lado que já é ruim no 4G. Vamos ver se eles conseguem fazer alguma coisa melhor nisso daí, mas de qualquer forma, é como eu falo, é sempre melhor você ter uma alternativa do que você não ter, né? Então eu acho que no final das contas saímos todos ganhando com isso daí, ter mais empresas disputando o mercado, muito melhor. O leilão da 5G foi marcado para 4 de novembro, então o edital já está na praça, o leilão já está marcado, e receberam 15 propostas, sendo que 10 são candidatas a novas operadoras, né? Então as 15 propostas são daquelas operadoras que você já conhece, Vivo, Oi, Claro, TIM, mas além delas você tem também uma série de outras aqui, novas comunicadoras, novas empresas que querem operar esse mercado do 5G, querem explorar essas frequências do 5G, né? Veja, isso não quer dizer que todo mundo aqui vai ganhar frequência. Lembra, é um leilão. Você tem cada frequência em cada lugar e essas empresas vão estabelecer ali
o que elas querem comprar, que locais que elas querem comprar, que frequências que elas querem comprar, cada uma vai dar um preço e no final das contas quem ganhar vai operar aquela frequência. Então é um leilão, não é isso. Pode ser que essas empresas não ganhem todas as frequências que desejam. Enfim, vamos ver como é que se completa isso. No dia 4 de novembro a gente vai ter a saída disso daí, né? Com relação ao uso de antenas 5G da China, que é uma questão que o pessoal vinha conversando, eu já falei em outros vídeos, mas só para deixar claro aqui. Em tese, o edital, do jeito que ele está, ele não proíbe expressamente, né? Em determinado momento ele chegou a proibir expressamente, dizer, olha, não pode antena 5G da Huawei, e isso foi tirado do edital, porque até feria normas brasileiras mesmo de livre concorrência, mas o edital incluiu um monte de requisitos que, de certa forma, as empresas chinesas não atendem. Então, do jeito que está hoje, em tese, a Huawei não consegue atender isso daí, a não ser que eles entrem com algum tipo de recurso, isso é uma possibilidade deles fazerem, eles entram no leilão, ganham o leilão e aí entram com recurso para provar que aquela antena atende o requisito do edital, mesmo que não atenda em princípio. Enfim, vamos ver como é que essa coisa caminha aí para frente, né? E lembra, quem participa do leilão não são as empresas fabricantes de antenas, tá? Quem participa do leilão são essas empresas aqui, mais a Vivo, a Oi, a Claro e coisa e tal. Então, essas empresas, que quando vão participar do leilão, elas vão dizer qual antena que elas vão usar. Então, assim, elas não poderiam botar a antena da Huawei, porque estão arriscadas a serem desclassificadas pelos itens do edital, porque essas antenas não atendem às especificações todas do edital, né? Vamos ver como é que a coisa caminha. 4 de novembro teremos a novidade aí, quem ganhou, quem não ganhou. Aqui no Rio já tem os lugares que pega 5G, viu? Eu não sei como é que é isso, deve ser experimental, mas já vi no meu celular aparecer 5G de vez em quando, não vi diferença nenhuma em relação ao 4G, na verdade, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.